Queridos... Não. Malditos irmãos Duffer. É bom vocês se prepararem, pois irei invadir a casa de vocês, ameaçá-los com uma arma e acabar com suas malditas carreiras caso vocês não consertem este final. Porque foi uma bosta. Espero que vocês morram. É isso. Acabou. Depois de 10 anos. Não é a primeira vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu já tinha gravado um outro de praticamente 1 hora, comentando em detalhes o final de ST. E eu apaguei esse vídeo porque eu comecei a pensar que eu já não tava concordando comigo mesmo naquele vídeo. Da última vez que eu falei do final de uma das minhas séries favoritas aqui, foi lá em 2022 com a última temporada de Love, Victor. E naquele vídeo eu estava revoltadíssimo. Eu achei o final de Love, Victor tão ruim, que já naquela época eu comecei a pensar: pelo amor de Deus, o final de Stranger Things não pode ser pior que isso. Porque com o final de Love, Victor, só Stranger Things, das minhas séries favoritas, que não tinha tido um final ainda. E eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, de todas essas séries, She-Ra e as Princesas do Poder, The Good Place, Love, Victor e Stranger Things, de todas, essa última era a que não podia ter um final ruim. E daí chegou a última temporada. E o último episódio. Talvez eu não esteja sendo justo com essa temporada, porque na época que eu fiz de Love, Victor, eu demorei tipo 1 mês e meio pra processar o quão ruim tinha sido o final de Love, Victor. E aqui eu gravei o vídeo que eu não metia tanto pau assim nesse final. Só que aí eu comecei a pensar e tipo, eu acho que eu não tô sendo justo com o final merda de Love, Victor, porque eu tive tempo pra processar aquele final. ST, eu ainda estou processando esse final. E... ai, o ponto é que é mais ou menos uma situação parecida com as duas séries. Eu amava todas as temporadas até então. Tipo, ST, eu amo todas as temporadas anteriores. Da 1 até a 4, pra mim, são obras-primas. E eu amava tanto, me envolvia tanto com essa série, que eu fazia vista grossa pros efeitos que já tinham nas outras temporadas. Com essa quinta, eu não consigo mais passar pano pros efeitos dessa temporada. Ainda mais porque agora esses defeitos escancaram problemas que já estavam nas outras temporadas. Assim, eu odeio o final de Stranger Things tanto quanto o final de Love, Victor. Por enquanto não. Mas pode depender com o tempo. Porque diferente de Love, Victor, Stranger Things eu amo todas as temporadas igualmente. O problema é que eu acho que essa temporada é pior do que decepcionante. Ela é broxante. Mas antes de falar muito mal desse final, eu preciso falar das coisas que eu acho realmente boas, que eu acho legais. Eu gosto muito dos fechamentos de ciclo, tipo, é o final da série, então várias coisas se repetem, a gente volta pra muitos lugares das primeiras temporadas. Eu gosto desses fechamentos, então a gente volta pro laboratório da primeira temporada, a Eleven entra na banheira onde tudo começou, onde ela abriu o portal, e eu gosto dessas repetições de fechamento de ciclo. Eu gosto que eles pagam as promessas de temporadas anteriores. Então a gente vê o Hopper e a Joyce no Enzo's, Coisa Prometida na 3ª temporada. A gente vê a Max e o Lucas no cinema, Coisa Prometida na 4ª temporada. Eu gosto da cena do Hopper sendo enganado pelo Vecna com as ilusões. E também o discurso dele, depois que ele descobre que a Eleven pretendia... embora sim, esse discurso é legal, mas eu não acho que ele conversa com o final que a personagem da Eleven tem. Mas isso é na parte de coisas que eu não gostei. Eles conseguem fazer alguns finais serem bons. Por exemplo, o epílogo, eu não tenho problemas com o epílogo. Eu acho ele muito longo, muito extenso, e que ele não fecha direito algumas coisas envolvendo os personagens. Acho, mas eu acho o epílogo legal, especialmente a parte do Dustin na formatura, que ele faz exatamente o que o Ed disse que ia fazer na formatura.
Eu acho que, tipo, o final do Dustin é o que mais me satisfez. Ele vai lá e mostra o dedo do meio pro diretor do jeito que o Ed disse que faria. E apesar de ser a morte mais previsível de todas, eu gosto que eles, pelo menos, tiveram coragem de matar a Kali. Tipo, era a morte mais previsível, porque o público odeia a personagem e ela era a única que eles iam ter coragem de matar, e eles provavelmente mataram ela só pra tipo, olha gente que odiou o episódio da Kali, veja como nós estamos matando essa personagem que vocês odiaram. Provavelmente eles mataram ela só pra agradar quem odiou o episódio dela, mas pelo menos eles tiveram coragem de ter uma perda significativa. De novo, apesar de ser a mais previsível de todas. Eu gosto que a última cena da série é no porão do Mike, que foi o lugar onde a gente viu essas crianças pela primeira vez. E eles estão jogando D&D, que é como a primeira temporada começa e termina. São repetições muito simbólicas, que eu acho que fecham a série de forma boa. Porém, infelizmente, tem muita coisa ruim também. Quando eu digo que eu sou fanboy dessa série, eu estou falando sério. Eu amo todas as temporadas. Por isso que eu acho muito broxante a última temporada ser do jeito que foi. Porque, tipo, pra mim a série tava perfeita até a quarta. E daí vem a quinta, que o volume 1 é muito bom. Aí o volume 2 decai. E o episódio final salva algumas coisas, mas ainda é claramente muito inferior às 4 temporadas anteriores. Então, é aquilo. Eles chegaram muito perto de eu terminar a série amando praticamente tudo. E eles não conseguiram. De todas as minhas séries favoritas, Stranger Things era a única que eu amava todas as temporadas. E a quinta temporada estraga isso. Eu vou começar pelas coisas pequenas que me incomodaram. Eu não gosto que tem uma cena no começo do episódio que o Mr. Clark e a Erica são encurralados pelos militares. E eles somem do episódio. E a gente só vê eles no epílogo pra gente ter certeza que eles não morreram. A peça da Joyce, que parecia que ia ser mega importante, porque o dia da peça é o mesmo dia que o Will desapareceu e é o mesmo dia que o Vecna pretendia colidir os dois mundos. Então, eles davam a entender que tinha uma coisa por trás dessa data e que tinha alguma coisa nessa peça que iria explicar isso, que ia ter alguma coisa envolvendo o passado do Henry, e não teve. A Max entra na memória da peça junto com a Eleven e a Kali, mas é só pra elas conseguirem pegar um atalho na cabeça do Vecna. A gente vê a peça, mas não tem nada demais. E também, por que a peça era um atalho pra onde Harry tá com as crianças? A série não explica. Os militares só serviram pra atrapalhar. Aquele cara lá, genérico, que matou a Kali, qual era o objetivo deles com esse personagem? Eu achei, inicialmente, que ele ia se revoltar contra a Doutora Kay ao perceber que ela estava prejudicando mais do que ajudando. E que ele meio que ia ajudar a Eleven a derrotar o Vecna, atrasando a Doutora Kay pra ela não atrapalhar em nada. Mas não teve isso. Ele só matou a Kali e depois a Eleven, ao invés de quebrar o pescoço dele, faz ele fazer assim. Por que eles não mostraram a cena da Eleven subindo até o teto do mundo invertido? Isso era a cena mais óbvia pra eles fazerem, e ainda ia fechar todo o arco dela envolvendo os treinamentos, os saltos. Mas eles não fizeram isso. Ia ser uma cena super épica e eles não gravaram. Ela só simplesmente chega e a gente esquece que ela tava vindo e parece que ela veio do nada. Exceto que isso não veio do nada. Tinha sido estabelecido que ela ia subir. A gente só não viu, o que eu acho muito ruim, porque seria uma cena super maneira, super edificante de ver ela finalmente usando as habilidades que ela aprendeu no treino. Seria a cena para colher os frutos desse arco, e que não acontece. Eu não sou muito fã do cenário que acontece a batalha final. Tipo, é um deserto qualquer. Inclusive, eles teoricamente estão em outro planeta, mas eles estão respirando normalmente, mas abraça a ficção científica estapafúrdia. Eu entendo porque a batalha final acontece nesse cenário. Eles queriam que houvesse uma batalha contra um monstrão gigante, mas isso não podia ser em Hawkins. E isso ia quebrar todo o lance da série, de que a história é um segredo pro mundo inteiro, exceto para aquele grupo seleto de pessoas que viveu essa aventura, porque eu duvido que o governo americano conseguiria esconder um monstro gigante daqueles do resto do mundo. Então, eu entendo porque acontece nesse cenário de deserto. Só que eu não consigo sentir impacto porque é tudo uma grande tela de CGI. E o que aconteceu com a invasão que a Nancy viu na 4ª temporada? Assim, eu gosto que eles fecharam a ponta solta do monstro gigante, que eu achei que não ia ter nem isso. Mas daí,
a invasão em si, que era o que o Vecna estava prometendo, não acontece. Você não tem o exército de monstros tipo Demogorgons, os Demobats, os Demodogs, onde eles estão. Eles só trazem a forma física do Mind Flayer e é nesse planeta que a gente não se importa que aconteça o máximo de destruição possível. Me pareceu muito um filme da Marvel que é uma grande cena de ação em CGI, mas as coisas não têm nenhum peso ou nenhuma gravidade. Eu tô muito confuso com a revelação envolvendo o Mind Flayer, porque eu não entendo porque eles fizeram esse movimento. Eles podiam só ter mantido o Vecna como vilão principal, porque eles passaram muito tempo da 4ª e da 5ª temporada estabelecendo o Vecna como esse vilão, e no final de última hora é revelado, ai não, o Mind Flayer tava por trás de tudo. Só que você perdeu tempo construindo o Vecna como o grande vilão no final, e na prática isso não importa, porque eles matam o Vecna e tudo se resolve. O Mind Flayer morreu também, junto com o Vecna, suponho. Sei lá, eu acho essa volta completamente desnecessária. Se eles queriam o Mind Flayer como vilão o tempo inteiro, por que você sequer estabelece o Vecna como a grande ameaça? Era só eles não terem feito aquele twist na 4ª temporada. E eu, inicialmente, achei que eles tinham feito de propósito para que o Mind Flayer pudesse voltar em possíveis spin-offs. Só que aí, em entrevistas, eles falaram que o Mind Flayer morreu antes do Vecna, o que pra mim não faz sentido, e ainda fica muito confuso, porque dá a entender que o Vecna e o Mind Flayer tiveram uma situação meio Venom, e eles têm uma relação simbiótica, só que a série ainda faz questão de falar que o Mind Flayer corrompeu o Vecna, mas também é culpa do Vecna, porque o Vecna se deixou ser corrompido. Eu acho a batalha final fácil demais. É uma cena de ação maneiríssima de ver, muito cool, só que ela não tem peso emocional, ela não tem tensão, ela é o espetáculo pelo espetáculo. E eles entregam muito bem isso. Tanto a derrota do Mind Flayer quanto a derrota do Vecna, eu senti que vieram muito fácil e, de novo, não teve peso dramático, porque a gente sabia que nenhum dos personagens ia morrer, a gente sabia que a Eleven ia conseguir vencer o Vecna, e não tem nenhuma menção da relação que eles tiveram no passado, ou de como o Vecna foi responsável por tanto sofrimento da Eleven, tipo... É só uma batalha de poder mesmo. A participação do Will também é muito pequena, porque eu achei que seria. A série tava dando a entender que ele teria uma mega participação, só que tudo que ele faz é ter uma ação crucial no golpe final, que ok, é uma referência ao jogo de D&D do final da primeira temporada, que o Will derrota um monstro gigante dando o golpe final. Só que é aquilo, o resto todo da batalha aconteceu sem a presença dele. O que ele fez foi muito importante? Foi. Só que foi uma coisa pontual, muito pequena. Sei lá, eu tava esperando mais da participação do Will, especialmente depois da série ficar o Will vai ter um grande papel no final, Eu tô indeciso ainda sobre a Joyce matar o Vecna a machadadas. Eu não sei se eu acho catártico, porque a cena tem toda uma coisa de justiça sendo feita, o sofrimento que nós passamos por causa desse cara, as pessoas que a gente perdeu por causa dele, finalmente estamos tendo a nossa justiça. Eu não sei o que falar da burrice de voltar pelo portal do exército. Tipo, de todos os portais que vocês tinham pra escolher, vocês escolheram justamente o que mais tinha chance do exército americano estar esperando. E essa personagem da Doutora Kay, ela não serviu pra nada, ela não levou a lugar nenhum. A função dela é ser a representante do governo do mal. Ela não morre, ela não se arrepende, ela não é demitida, ela não ajuda os protagonistas na batalha final. A gente não vê a reação dela ao sacrifício da Eleven. E é muito pior quando a gente percebe que essa personagem não precisava existir. Eles já tinham o General Sullivan da 4ª temporada pra ser o representante do governo do mal nessa temporada. E daí, o personagem que era o bichão antes virou um capacho da Doutora Kay. E no volume 1, a última vez que a gente vê ele é sendo queimado pelo Vecna e soltando um gritinho absolutamente patético. E no volume 2 ele aparece hospitalizado, todo queimado, falando com a Doutora Kay que o Vecna existe. E é uma informação que ela não usa pra nada. Agora, o sacrifício da Eleven seria emocionante se eu acreditasse que ele fosse real. Vocês são muito inocentes. Vocês acham mesmo que eles iam matar a Eleven? Eles não tiveram coragem de matar nem o pai do Mike. Eu tô perguntando sério.
vocês realmente acham, com o histórico que a série tem, que eles iam matar a protagonista? Eu sei que veio aí umas entrevistas induzindo o público a achar que a Eleven realmente morreu. Ah, meus queridos, aqui pra vocês. Vocês nunca mataram o personagem principal. Eu até respeitaria se vocês tivessem... Não, a Eleven realmente morreu e a gente vai deixar isso claro na temporada. Não, vocês deixam em aberto porque vocês são tão covardes que vocês não querem se comprometer nem em deixar ela viva e nem em deixar ela morta. Eu entendo que eles queriam deixar um final aberto, porque esse é o final da primeira temporada, e eu entendo quando eles dizem que o final da primeira temporada é o final que eles sempre planejaram, mas é porque a primeira temporada era pra ser o fim. Era pra ter acabado na primeira temporada. Só que aí, conforme eles foram continuando, esse final não funciona mais pra série inteira. Eu acharia muito ousado se eles de fato tivessem matado Eleven. Só que pra mim é muito claro que eles não tiveram coragem de fazer isso. Daí o final da Eleven é basicamente o final da Elphaba em Wicked, só que o final da Elphaba pelo menos fazia sentido. Além de que o Wicked tem um momento For Good, que é a melhor música do segundo ato, e é uma despedida completamente devastadora. A relação da Elphaba e da Glinda é o coração da história. Em Stranger Things, você não tem uma relação da Eleven que é usada pra ser o coração da despedida. Eles tentam fazer isso com a despedida dela do Mike, mas a relação deles não é tão forte quanto a relação da Elphaba e da Glinda, e ainda assim em entrevistas os irmãos Duffer fazem questão de falar: ai não, aquilo pode ter sido uma alucinação. Meus amores, calem a boca. Se vocês querem deixar um final em aberto, não fica explicando. Se era pra explicar, explicasse dentro da porra da série. A única coisa que tava construindo pra esse final da Eleven era a Kali. O que assim, pelo menos isso ela cumpriu. Porque ela não ajuda na batalha final, ela não tem nenhuma contribuição significativa, ela só morre e faz a ilusão pra acharem que a Eleven morreu. E ainda assim, eu não acho que os diálogos da Eleven com a Kali foram o bastante pra construir na Eleven esse sentimento de que ela precisava forjar a própria morte. É diferente de Wicked, que a peça inteira é sobre a Elphaba percebendo que não há lugar pra ela em Oz. Stranger Things não é assim. Pelo contrário, eles passaram todas as outras temporadas depois da primeira falando: não, há esperança, você tem lugar no mundo. Só que daí no final ela desaparece como se ela tivesse deixado o nosso universo. Porque ela nunca teve lugar aqui. É quase o final do Clone. Eu honestamente acho que esse final aberto é muito menos eles querendo fazer uma coisa sofisticada, de tipo, olha, nunca saberemos a verdade, e muito mais eles querendo deixar várias aberturas pra vários spin-offs no futuro. Eu não duvido que daqui a uns 10, 15 anos, caso a carreira dos Duffer Brothers estiver indo por água abaixo e eles estiverem precisando de dinheiro, eles façam um revival de Stranger Things, trazendo toda a galera de volta pra viver uma grande aventura, ou nos anos 2000, ou nos dias atuais, e daí ganhar milhões e milhões em cima da nostalgia da nostalgia. Ai, mano, eu não sinto que esse foi o final de Stranger Things mesmo. Então é isso. Eu acho a temporada final de Stranger Things broxante, porque eles estavam construindo uma tensão, e tipo, eles estavam construindo, criando hype em cima de hype, em cima de hype, e daí quando chega no episódio final, eles fazem uma coisa... pau mole. A melhor definição que eu consigo encontrar pra esse final é pau mole. É por isso que eu não acho esse final tão ruim quanto o final de Love, Victor. Só que eu acho que o final de Stranger Things é mais decepcionante. E sério, eu daria muito pra ter spin-offs dos personagens tendo vidas normais. Eu daria tudo pra ter uma sitcom do Dustin e do Steve dividindo apartamento, e você tem pontas da Erica e da Robin, e a série é uma grande homenagem e faz várias referências às sitcoms dos anos 90, e tipo, tudo que a gente tem é essas aventuras do cotidiano do Dustin com o Steve, ou então uma série dramática LGBT do Will em Nova York, vivendo altos conflitos sociais e altos conflitos de relacionamento. Mano, até um spin-off da Eleven na nova cidade que ela chega. E sei lá, coloca isso se passando nos dias atuais com o filho da Eleven, que também tem poderes. Porque com esse final, eu não sinto vontade de voltar pra esse universo. A menos que tenha os personagens que a gente aprendeu a amar. E eles deixaram bem claro que os spin-offs de Stranger Things não vão ter os personagens que a gente ama. Eu acho bem triste o que aconteceu com o final de Stranger Things. Era a minha série favorita ever. Eu sei que tem vários problemas, eu sei que não é a melhor, mas tipo, é a minha série conforto. É a série que eu assistia pra quando eu tava precisando
me sentia confortável e a série que eu me divertia muito assistindo. E com essa temporada, a minha série conforto teve um final bem capenga. Então eu finalizo esse vídeo com um gosto amargo na boca, porque Stranger Things era uma série tão especial pra mim, e ver esse final que não é ruim, não é um lixo, mas que é claramente muito inferior às outras temporadas e que não entrega o que poderia ter entregado, isso é o que mais me incomoda. Agora, oficialmente, todas as minhas séries favoritas terminaram. Se eu fosse ranquear os finais, o final de She-Ra lá em cima. Em segundo lugar, o final de The Good Place. O final de Stranger Things em terceiro. Só que é aquilo, eu tenho que me decidir ainda se eu acho o final de Stranger Things pior que o final de Love, Victor. Eu acho que não. Mas, independente do final, eu vou continuar amando esses personagens, vou continuar amando as temporadas anteriores. Eu sinto que o final ideal pra Stranger Things, tematicamente falando, seria o final da segunda temporada. Com o fim mesmo, eu chego à conclusão de que o final da segunda temporada é o mais concreto e seria o ideal pra fechar a série de vez. Então é isso. Até mais. E eu vejo vocês do outro lado. Vocês dois ainda continuam sendo os melhores personagens que essa série já criou.